Se o INSS fosse um serviço particular, ele já teria falido. Mas como a estatal continua falindo a população. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Minha Esquizofrenia Atacou Novamente, escrito por Estatista Sonegador, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Em outubro de 2025, o governo do amor atingiu um novo recorde. A fila do INSS chegou a 2,86 milhões de requerimentos pendentes. É o maior número da história. Nunca tivemos tantos beneficiários na fila como na atual gestão. Lula, em campanha e já no cargo, afirmou que zeraria a fila, só para aumentar em 132,4% o número de pessoas esperando por análise em relação a janeiro de 2023, quando o governo começou. Só no último ano, o crescimento foi de quase 50%, saindo de 1,23 milhão para 2,86 milhões de pedidos parados. Apesar da avalanche de processos, o INSS garante que está mais ágil, apontando que o tempo médio da análise caiu de 38 dias em 2024 para 35 dias em 2025. Mas na prática, o cidadão ainda espera meses, às vezes mais de um ano, para ter uma resposta, e quando a resposta vem, muitas vezes é negativa e ele precisa recorrer à justiça. Como resposta à crise, o órgão anunciou em 19 de novembro de 2025 um comitê estratégico para monitorar e propor soluções. Mais uma daquelas medidas tapa-buraco que, ao invés de agir com prevenção, apenas surge quando o problema já está descontrolado. Enquanto comitês se reúnem, aposentados, deficientes e idosos pobres esperam o benefício que deveria garantir o mínimo de dignidade que o Estado tanto prometeu. O maior pico antes da alta de outubro ocorreu no governo Bolsonaro, com 2,03 milhões de pedidos, registrados em janeiro de 2020. Os números de 2025 assustam ainda mais quando observamos o fato de que o pico anterior ocorreu no início da pandemia, onde milhões de pessoas se viram sem suas fontes de renda do dia para a noite e tiveram que recorrer ao auxílio emergencial. Lula não apenas ultrapassou esse número, como distanciou em 40,8%, provando que um governo do PT pode causar muito mais estrago do que uma pandemia global. Entre os quase 3 milhões de pedidos acumulados, 897 mil dizem respeito ao benefício de prestação continuada, o BPC, voltado a idosos de 65 anos ou mais e pessoas com deficiência em situação de pobreza. A judicialização desse benefício cresce de forma acelerada, sobrecarregando as contas públicas e tornando o sistema ainda mais lento e disfuncional. Tudo isso pinta um cenário de paralisia institucional. O populismo petista, que prometeu zerar a fila, pode até ter rendido manchetes e votos, mas agora pode jogar mais uma bomba relógio no colo de Lula. Para entender a impossibilidade da promessa de campanha, precisamos olhar de perto o que é a fila do INSS, o que termos como governabilidade significam e como a própria arquitetura estatal torna o INSS uma máquina emperrada. A fila do INSS representa todos os requerimentos feitos por cidadãos que ainda não tiveram uma decisão: aposentadorias, auxílios, pensões, BPC, benefícios por incapacidade. Cada número nessa fila é uma pessoa à espera do benefício. Alguns processos estão em análise, outros parados por falta de documentos, e uma parte considerável está sobrestada, ou seja, congelada por decisões judiciais, mudanças legais ou travas em sistemas externos. O ponto central é que essa fila não é homogênea. Uma parte dela o INSS até poderia resolver rapidamente, já a outra parte, muito maior, está fora do alcance de sua caneta, e é aí que entra o conceito de governabilidade. Ela é o grau de controle que o órgão tem sobre seus próprios processos. Quando um pedido depende apenas de documentos já enviados e análise interna, ele está sob governabilidade, mas quando o pedido exige verificação no CAD único, cruzamento de dados do DataPrev, perícia médica no SUS ou até autenticação bancária por biometria, o controle escapa completamente. O INSS vira apenas um intermediário entre sistemas públicos que não se falam. Em outubro de 2025, o relatório técnico da autarquia mostrava que apenas um terço da fila total estava sob governabilidade direta. 2/3, cerca de 1,9 milhão de pedidos, estavam travados por fatores externos. Isso significa que mesmo que o INSS funcionasse com perfeição, ainda assim não conseguiria resolver a maioria dos casos, porque depende de órgãos que também estão atolados, desatualizados ou simplesmente desinteressados. Dentro desse emaranhado está o BPC, um dos benefícios mais complicados da estrutura previdenciária. Ele é assistencial e não contributivo, ou seja, o beneficiário não precisa ter contribuído com o INSS. O público-alvo são idosos e pessoas com deficiência em extrema pobreza. O benefício é de um salário mínimo sem 13º. Para receber o BPC, o cidadão precisa estar inscrito no CAD único, passar por uma análise de renda familiar, uma avaliação social, uma avaliação médica no caso de deficiência e cruzar dados com o DataPrev. Só depois disso tudo, o INSS toma uma decisão. Cada uma dessas etapas pode emperrar o processo, especialmente quando há divergências de informação entre bases de dados.
O relatório de outubro mostra que o BPC é, na verdade, um dos grandes vilões da fila. Apenas 13% dos processos estão sob governabilidade direta do INSS. 82 mil esperam apenas biometria e 660 mil estão parados na DataPrev, aguardando um novo cálculo da renda familiar. Os números do benefício por incapacidade temporária, o BI, são igualmente aterradores. Há 1,324 milhão de pedidos na fila, mas apenas 25% podem ser analisados diretamente pelo INSS. O restante depende de perícias médicas, relatórios de terceiros e sistemas que operam em paralelo. O relatório também mostra que o tempo médio de concessão diminuiu, uma notícia aparentemente boa, mas que não passa de um truque estatístico. O INSS passou a priorizar os processos que ele consegue resolver rapidamente, deixando os mais complexos e geralmente mais urgentes para depois. É a lógica dos hospitais, que operam primeiro as cirurgias simples para melhorar a fila. O número parece bom, mas o sofrimento continua o mesmo. No fundo, o discurso de zerar a fila nunca foi técnico, foi eleitoral, uma promessa fácil de vender, porque fala diretamente com milhões de brasileiros que dependem desses benefícios para sobreviver. Mas para cumpri-la, seria necessário algo que o Estado brasileiro não tem: planejamento, estabilidade e eficiência. A verdade é que o INSS é um espelho da própria máquina pública, pesado, lento e movido por interesses patrimonialistas. Qualquer tentativa de reforma se choca com os mesmos obstáculos de sempre: a burocracia, disputas internas, orçamento limitado e, principalmente, ausência de incentivos para a eficiência. Não há bônus por produtividade, não há competição, não há punição real por ineficiência, há estabilidade e conveniência. O INSS é o símbolo daquilo que acontece quando o Estado assume funções que ele não consegue sustentar. A população envelhece, a base de contribuintes encolhe, as regras se multiplicam e o sistema entra em colapso. O mundo inteiro está ou estará enfrentando problemas derivados da baixa natalidade e envelhecimento de sua população ao longo do século XXI. O Brasil não escapará dessa tendência global, embora ainda possua milhões de jovens no mercado de trabalho. Se mesmo assim o INSS já mostra sinais de exaustão, imagina o que acontecerá quando o país atingir o pico demográfico previsto para 2042 e começar a envelhecer de forma acelerada. Enquanto isso, a confiança do cidadão na Previdência se dissolve em meio a escândalos como a farra do INSS, que desviou bilhões de reais por meio de descontos irregulares em aposentadorias. Tudo isso reforça a sensação de que o sistema existe mais para sustentar funças e esquemas do que para proteger quem precisa. Mesmo que o INSS fosse gerido por profissionais competentes e interessados no bem público, ainda assim, o sistema apresentaria falhas graves, pois o problema não consiste em uma falha de gestão, é uma falha de concepção. O INSS é um monopólio estatal sem incentivos para melhorar. Ele não precisa competir, não precisa inovar, não precisa prestar contas a ninguém além de si mesmo. Essa estrutura, combinada com a politização crônica de cargos e orçamentos, cria uma máquina destinada à ineficiência, e enquanto governos alternam discursos de reforma e modernização, a fila continua crescendo. A solução real passa por uma mudança de paradigma, onde o indivíduo deixa de ser um ente passivo que apenas espera receber a provisão estatal para um agente que ativamente constrói patrimônio para sua aposentadoria. Uma das primeiras soluções que a maioria das pessoas pensam quando os sistemas concorrenciais vêm à mente são as previdências capitalizadas, que se provaram muito mais eficientes que suas contrapartidas estatais. Mas além delas, há ainda a possibilidade de se aposentar com dividendos e fundos de investimento, através do acúmulo de capital e juros guardados ao decorrer da vida economicamente ativa. Não há dúvidas de que essas são opções promissoras e muito superiores ao INSS, mas é necessário se ater aos riscos de cada uma, já que previdências privadas podem falir, ações e fundos podem ter quedas de valor e lucratividade, mas nenhum desses riscos é tão considerável quanto a própria interferência estatal. Governos de todos os países e períodos históricos se mostraram hostis a qualquer iniciativa que promovesse liberdade individual e independência do Leviatã. Não é à toa que vemos tanta crítica à mera possibilidade de colocarmos outras opções à mesa que não sejam a aposentadoria estatal. Um governo pode restringir ou proibir operações de previdências privadas, taxar ou confiscar lucros advindos de operações financeiras. Ter dinheiro em um lugar onde o Estado tem livre acesso é o real risco dessas opções. É pensando nesse problema que o Bitcoin foi criado, garantindo a soberania individual e proteção do seu capital contra qualquer Estado. Sua arquitetura blockchain garante que ninguém além de você seja dono do seu dinheiro. Tudo isso caso você tenha as chaves privadas e pratique a autocustódia, é claro. A Previdência Estatal brasileira é um castelo de areia, sustentado por discursos populistas e orçamentos deficitários. Ela não se tornará eficiente porque não foi criada para isso. O INSS é o retrato de um Estado paternalista que promete cuidar de todos e por isso não consegue cuidar de ninguém. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!